Feche os olhos por um instante e respire fundo. Agora, pense em algo que domina sua vida. Talvez um hábito, uma compulsão, um vício. Perceba como, muitas vezes, acreditamos ser livres, mas, na verdade, somos escravizados por desejos que se repetem e por impulsos que parecem mais fortes do que nós. O vício não é apenas o ato de fumar, beber, jogar, comer em excesso ou passar horas em frente a telas. O vício é, antes de tudo, uma prisão da mente, um estado em que deixamos que algo externo, ou mesmo interno, assuma o comando da nossa vontade. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, dizia que o ser humano tende sempre ao hábito e que os hábitos, bons ou ruins, moldam o nosso caráter. Ele afirmava: somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Se isso é verdade, então os vícios nada mais são do que hábitos repetidos tantas vezes que passaram a nos definir. Surge aqui a primeira reflexão. Se você é aquilo que faz repetidamente, o que os seus hábitos estão dizendo sobre quem você é? A filosofia nos mostra que o vício é, muitas vezes, uma tentativa de preencher o vazio. Pascal dizia que há dentro de cada ser humano um vazio do tamanho de Deus. Nietzsche falava do eterno retorno dos desejos, da necessidade constante de criar sentido. Freud, ainda que em outro campo, apontava que buscamos no prazer uma fuga do sofrimento. Nos viciamos porque, em algum momento, o hábito nos ofereceu uma recompensa, um alívio da dor, um instante de prazer, uma distração do peso da existência. O problema é que o vício nunca nos liberta. Ele apenas aumenta nossa dependência. É como disse Sêneca, o filósofo estoico: ninguém é livre se é escravo dos próprios vícios. O vício é, no fundo, a perda do domínio de si mesmo. Platão, em A República, falava sobre a alma dividida em 3 partes: a razão, que deve governar, os apetites, que desejam prazeres, e o espírito, que busca honra e coragem. Quando os apetites dominam a razão, surge o desequilíbrio. Surge a escravidão interior. E o que é o vício, senão exatamente isso? Deixar que os apetites governem a alma? Epicteto, outro estoico, dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Vencer o vício não é apenas deixar um hábito, é reconquistar a si mesmo. A reprogramação começa quando você assume consciência. É como dizia Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Você não pode mudar o que não conhece. Cada vez que você percebe o impulso de repetir um vício, veja isso como uma chance de exercitar o autodomínio. Não como uma luta contra um inimigo externo, mas como uma prática filosófica. Fortalecer a parte mais elevada da sua alma. Todos os vícios começam com uma promessa. A promessa de prazer, de alívio, de conforto. Mas, como ensinou Epicuro, o verdadeiro prazer não é a busca desenfreada de estímulos. A felicidade está na ataraxia, a paz da alma, a tranquilidade de viver sem perturbações. O vício é como um fogo que consome. A cada vez que você cede, ele pede mais, e mais, e mais, até que já não existe prazer verdadeiro, apenas a necessidade de repetir para não sofrer. Assim, o vício não é prazer. O vício é a ausência de liberdade. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era apenas teoria, mas terapia para a alma. Sêneca dizia que a filosofia cura as feridas da mente. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Se aplicarmos isso aos vícios, percebemos que não temos poder sobre a existência de prazeres no mundo, mas temos poder sobre nossa resposta a eles. A filosofia nos convida a refletir, a desacelerar, a assumir de volta o comando. A pergunta que você deve se fazer é: o que é ser livre? Muitos pensam que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser. Mas essa é a maior armadilha, porque se você faz apenas o que deseja,
Não é você quem comanda, são os seus desejos. Rousseau escreveu: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. A verdadeira liberdade não é satisfazer todos os impulsos. É poder escolher quais impulsos seguir. Agora, imagine-se diante do seu vício. Visualize-o como uma figura diante de você. Olhe para ele e diga: você não é mais o meu Senhor. Eu não preciso de você para viver. Você foi um hábito que me dominou, mas agora eu escolho o caminho da liberdade. Eu escolho dominar a mim mesmo. Sinta a força dessa afirmação. Repita mentalmente todas as vezes que sentir o impulso de ceder. Não espere uma transformação imediata. Aristóteles lembrava que o caráter é moldado pouco a pouco, repetindo atos. Cada vez que você resiste ao vício, mesmo por instantes, está moldando uma nova identidade. E lembre-se, o vício quer te convencer de que você é fraco, mas a filosofia ensina que a virtude é construída no exercício. Você não nasce forte. Você se torna forte. A vida não é sobre eliminar todos os desejos, mas sobre ordená-los. É sobre transformar energia de compulsão em energia de criação. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você deseja se libertar de um vício, encontre um propósito maior que sustente sua escolha. Algo que te lembre, todos os dias, que sua vida vale mais do que aquele impulso passageiro. Reprogramar sua mente contra os vícios não é apenas uma questão de força de vontade. É uma questão de filosofia de vida. É assumir que você nasceu para ser livre, que sua razão deve governar, que sua alma merece paz. Lembre-se sempre das palavras de Sêneca: o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Hoje, você começa a reprogramar sua mente para conquistar esse poder. Respire fundo, sinta sua força interior despertando e diga a si mesmo: eu escolho a liberdade. Eu escolho o autodomínio. Eu escolho viver além dos vícios.